Diante do tarifaço de Trump, Lula ligou nesta noite para a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, para tentar ver como o Brasil e México podem um ajudar o outro. Ao mesmo tempo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil está em negociações com secretários, ele não foi específico, lá dos Estados Unidos. Reportagem de Luciana Amaral. Nesta quarta, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, orientou os senadores que vão aos Estados Unidos na semana que vem. O grupo não pode negociar as tarifas em si, mas busca abrir um caminho de diálogo. Os parlamentares querem mostrar à Casa Branca o potencial de danos à própria economia americana e a pressão doméstica existente, além de dizer que o tarifaço pode jogar o Brasil no colo da China. Os senadores buscam agendas com congressistas ligados a Trump e de estados mais afetados, como o da Flórida. A aposta do governo segue no comitê interministerial chefiado pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. No entanto, depois de ouvir mais de 100 representantes do setor privado, o governo continua sem uma decisão. A única proposta sinalizada é de um pedido de adiamento da implantação da tarifa. O Planalto lembra ter outras ferramentas sob a mesa, como recorrer à lei da reciprocidade. Mas a iniciativa é vista com preocupação pelos empresários devido ao possível efeito inflacionário no Brasil. O Itamaraty criticou nesta quarta, na Organização Mundial do Comércio, o uso de tarifas para interferências em assuntos internos de outros países e convidou as nações a se unirem na defesa do sistema multilateral. No entanto, a diplomacia brasileira preferiu não citar o presidente Donald Trump. Enquanto o Brasil investe em alternativas, outros países avançam nas negociações. Estados Unidos e Japão fecharam um acordo comercial que diminui de 25% para 15% as tarifas ao país asiático sobre uma série de produtos, como automóveis. O acordo ainda inclui investimentos de 550 bilhões de dólares dos japoneses nos Estados Unidos. Diplomatas europeus disseram nesta quarta que os Estados Unidos e a União Europeia caminham para um acordo comercial que resultaria em uma tarifa de 15% sobre os produtos do bloco de 27 países, evitando assim uma taxa maior de 30% a partir de 1º de agosto. Os chineses também devem ter um certo alívio. Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, a alta de taxas para a China pode ser adiada em mais 90 dias. Trump já havia reconhecido que um encontro com Xi Jinping para tratar sobre o tema aconteceria, nas palavras dele, em um futuro não muito distante. Em uma indireta ao Brasil, o presidente americano disse nesta quarta que países com quem os Estados Unidos não se relacionam bem estão com tarifas de 50%. We haven't been getting along with those countries too well, so we just say, let's pay 50, and that's the way it is. But remember, we get countries that were closed, always closed. Welber, diante dessa lista, ou melhor dito, essa lista, que peso ou que contrapeso ela oferece ao não acordo até aqui com os Estados Unidos? Veja, todos esses acordos são importantes com variados graus e para indústrias diferentes. Seguramente o acordo mais importante, talvez o mais importante do mundo hoje, seria o Mercosul e a União Europeia. O Mercosul e a União Europeia ainda tem um longo caminho, ainda precisa passar pelo Conselho Europeu, pelo Parlamento Europeu, pelos parlamentos dos países do Mercosul, e além disso não há um consenso hoje na Europa que ele será totalmente aprovado, então tem um caminho bastante longo. O acordo com o EFTA já foi assinado, são países importantes, principalmente a Suíça e a Noruega, são investidores importantes nos países do Mercosul, e a esperança é que eles possam avançar rapidamente. Os Emirados Árabes deveria ser um acordo que não deveria tardar muito, porque não tem um grande problema para o Mercosul negociar, que é a questão agrícola. Com o México, que é um acordo Brasil-México, aí nós estamos falando do Mercosul, esse acordo já se tentou avançar várias vezes, e ele sempre é barrado pelo setor agrícola mexicano, que não tem a competitividade do Brasil e da Argentina. Então há um protecionismo agrícola aí, também atrapalha as negociações. São todos acordos muito importantes, mas nenhum deles vai entrar imediatamente em vigor e nenhum deles tem imediatamente o mercado que os Estados Unidos têm.
Então, na realidade, não dá para nos iludirmos de que haverá uma transferência de exportações. A eventual tarifa americana a partir de 1º de agosto vai provocar um dano muito grande para a indústria brasileira. Como andam essas negociações com os Estados Unidos? Começando por você, Thaís, depois Lorival. William, o governo segue agora com uma esperança grande de algum sucesso desse grupo de senadores que vai para lá, e essa expectativa é alimentada pelo assédio, vamos dizer assim, que os senadores têm tido das empresas americanas, né? Das entidades representativas daqueles setores que vão mais perder, porque eles também estão desesperados. Mas todos eles esbarram nos mesmos limites. O primeiro deles é que ninguém tem mandato para negociar, né? Todos têm ali um objetivo comum, que é montar uma estratégia de pressão. A expectativa dos senadores, segundo as interlocuções que eu tive hoje durante o dia, é de que eles consigam levar pelo menos alguma mensagem. Essa, por exemplo, que você tratou na abertura, de que o Brasil vai acabar caindo no colo da China. Essa é uma mensagem importante que eles querem levar. Porque, e ainda assim, não numa forma de substituir os Estados Unidos, porque o negócio que o Brasil tem com a América é de valor agregado, é da indústria manufatureira, que não é o que a gente tem com a China. Mas, de qualquer forma, há essa expectativa de essa mobilização. Agora, eu não percebo nenhum entusiasmo, assim, do tipo, olha, nós vamos ter sucesso nessa empreitada. Mas, como já me disseram, é importante a ida, é uma forma, inclusive, deles lá, coisa que o governo não quer fazer, mas deles lá sentirem a temperatura e voltarem até com algumas ideias para darem ao governo brasileiro. Lorival, quando a gente observa o noticiário de hoje a respeito do fato do Trump ter conseguido fechar um acordo importante e relevante com o Japão, e a União Europeia está, pelo que diz a imprensa europeia, próxima também de um acordo semelhante, que pausaria esse zigue-zague de tarifas, nenhum deles tem o componente político que está colocado na crise entre Brasil e Estados Unidos. Como é que esse está andando? Há qualquer evidência que a gente consiga superar as barreiras políticas e chegar, eventualmente, a conversas, digamos, focadas em comércio, por exemplo? Eu acho que essa frase que a gente mostrou do presidente Trump, né, se referindo ao Brasil sem mencionar o Brasil, responde a sua pergunta, né? Assim, está na cabeça do Donald Trump que ele precisa punir o Brasil ou as instituições brasileiras, né, por querer, por sua vez, castigar o Jair Bolsonaro, que ele identifica como alguém que sofre do mesmo tipo de perseguição que ele supostamente sofreu e pela mesma razão, tentativa de reverter derrota eleitoral, questionando o sistema eleitoral dos respectivos países e desafiando as instituições dos respectivos países. Então, isso para ele realmente politicamente tem bastante ganho, né, nessa tentativa dele de encerrar a carreira política dele, a vida dele, limpando essas acusações, esses problemas reputacionais. E quando havia antes, com relação ao Japão e à União Europeia, ele tinha usado linguagem pesada, né, assim, sobretudo já em relação a esse país, a questão de que esses países exploram os Estados Unidos, de que a União Europeia foi criada para prejudicar os Estados Unidos, mas mais especificamente em relação aos valores liberais da União Europeia, globalização e tudo isso. Mas ele abandonou isso, né? As negociações realmente estão bem avançadas, a informação é de que 90% das negociações já foram alcançadas dos acordos com a União Europeia. Esse acordo de 15% com o Japão está sendo visto como uma linha de base para os outros acordos, porque a indústria automobilística americana não aceita ficar com 25% de tarifas do Canadá e do México, já que grande parte de partes e componentes da indústria automobilística americana são feitas no Canadá e no México. Então, hoje ela está criticando muito esse acordo com o Japão e exigindo
ter o mesmo tratamento, no mínimo, né, já que é a indústria, a indústria nacional. Então, acredita-se que a Alemanha, por exemplo, está aceitando essa linha de base de 15% para os seus automóveis, né, e assim também com relação aos outros países da União Europeia. Claro, a negociação é em bloco com a União Europeia. Então, neste momento, eu vejo que o principal, o grande obstáculo para uma negociação entre Brasil e Estados Unidos é essa visão que o Trump tem em relação à forma como o país trata o Jair Bolsonaro. Como é que o governo pensa em enfrentar isso, ou não está preocupado em enfrentar isso? Preocupado no sentido de não ver como enfrentar isso? Eu acho que a gente andou, não saiu do lugar ainda, William. A situação, eu vou te responder igual eu te respondi ontem, igual eu te respondi anteontem, com informação, né? E a informação é que não andou, né? A gente vem atualizando todo dia, todo mundo aqui, Daniel lá em Brasília, essa situação, mas o governo continua esperando um sinal da Casa Branca e do Donald Trump para negociar. Continua esperando a resposta, não digo nem a carta de 16 de maio, porque a carta de 16 de maio se refere às tarifas de 2 de abril. Eu digo a carta da semana passada, em que sugere. E eles têm alegado bastante de que, como não há um sinal do presidente, do Salão Oval da Casa Branca, os demais, embaixo do Trump, também não se sentem autorizados para negociar, ou com medo de negociar e depois serem desautorizados pelo Trump. Então, a situação até agora, nós continuamos falando com os empresários, buscando empresários, já temos um diagnóstico claro, isso já acho que já desde a semana passada, mas de concreto, zero. Não evoluímos nenhum passo adiante de segunda-feira, ou de sexta-feira, ou de uma semana atrás. Alguma tática, estratégia, algo que vaza em Brasília dizendo como que o governo brasileiro pensa em sair desse momento? Daniel? Nada, William. E eu vou trazer dois exemplos aqui de conversas muito recentes dos últimos dias. Uma é de um integrante dessa comitiva de senadores que vai para os Estados Unidos e outro de um alto executivo do setor privado. Uma pessoa conversou com um funcionário importante do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que já conhecia, pedindo algum sinal ali, por onde a gente pode caminhar, por onde que vocês podem ajudar, e a resposta obtida foi Departamento de Agricultura, USTR, Departamento de Comércio, a essa altura, não respondem por nada, não estão autorizados a fazer nada, esperam uma instrução da Casa Branca. Essa foi a resposta para uma pessoa que faz parte dessa comitiva de senadores que vai para os Estados Unidos. O executivo do setor privado conversou com uma pessoa do USTR, do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, que fez o seguinte relato, que para todos esses países para quem o Trump anunciou a possibilidade de tarifas a partir de 1º de agosto, a Casa Branca encomenda ali um texto para Executive Order, para que as tarifas entrem efetivamente em vigência, porque elas precisam desse respaldo legal. O que teve até agora foi a carta. E que todas as cartas, toda a fundamentação ali, toda a base da Executive Order foi feita para a União Europeia, para a China, para o Japão, para os países asiáticos, mas não para o Brasil. Numa leitura positiva, seria, puxa, é porque o Brasil não vai receber tarifas, mas a impressão que fica é a leitura negativa. Não tem nem o que fazer a fundamentação técnica, porque já está decidido pela Casa Branca. Uhum. Welber, se colocou na análise política, muito escorada também, nas conversas com pessoas com voz de grande influência em vários setores da economia brasileira. Na análise política se considerou que deste lado iniciativa privada, lado setores diretamente afetados por isso, lá e aqui, se poderia criar algum tipo de canal de contato. Isso, pelas evidências, não está acontecendo. E aí, como é que fica? Eu tenho tido experiências muito próximas da do Daniel, no sentido de que o governo tem dito, que tem falado com alguns interlocutores, mas ninguém sabe quem, nem sabe o nível que tem sido falado. Nós sabemos que há pouca informação dos níveis, por exemplo, da Embaixada Americana ou de outros órgãos do governo americano, quanto ao que de fato poderia ser o caminho para o Brasil começar a entabular uma interlocução. E, ao mesmo tempo, tem um fenômeno interessante, William, comparado com outros momentos. Algumas empresas americanas que estiveram com o governo claramente têm dificuldade em convencer as suas matrizes nos Estados Unidos a se engajar com o governo americano.
Ou seja, há um temor também do lado de lá. Algumas empresas americanas querem se preservar de não ficar no alvo do governo americano, que é muito ruim para criar algum canal de comunicação. Então, infelizmente, eu estou muito pessimista com relação ao que pode acontecer nesses poucos dias que faltam. É necessário, talvez, esse caminho dos senadores, vai haver um evento também na US Chamber com os senadores, pode ser que isso transmita uma mensagem para o governo americano que é importante, mas, ao que parece, como foi dito aí pelos meus colegas, há uma percepção de que a decisão será do Trump, diretamente, e não haverá apenas uma consideração econômica ou comercial. Outras considerações serão levadas em conta e, por isso, é muito imprevisível qual será a decisão. O Caio e a Thaís me pediram a palavra. Não, William, infelizmente, colegas, tem uma, apertado. Você brevemente, você breve. Tem uma última cartada nesta semana, tem uma carta no forno da US Chamber. Tem um debate se a ANCHAM brasileira assina junto, se isso ajuda ou atrapalha. E na carta, exatamente, deve ser entregue até sexta-feira para a Casa Branca, justamente apontando a possibilidade de retaliação econômica, né, de dificuldades econômicas para as importadoras dos Estados Unidos e possibilidade de retaliação para as 4.000, são 4.000 empresas americanas que atuam no Brasil. Esse é o argumento central dessa carta, que já está sendo finalizada e será entregue até sexta-feira ao Trump. As empresas... Você encerra esse segmento. Rapidamente, as empresas de laranja e café já estão acionando a justiça nos Estados Unidos, alertando que não tem a menor condição, no caso da laranja, por exemplo, de substituir o Brasil. E tem uma coisa interessante dessa viagem dos senadores, é que o Capitólio antecipou as férias de verão nos Estados Unidos. Por causa do escândalo Epstein. Exato, não tem nada a ver com a questão comercial, mas há um risco da capital americana estar vazia na semana que vem.